Na figura 2 estão representados num referencial ortonormados OXYZ um prisma quadrangular regular e uma pirâmide. Poderemos ver então aqui na figura 2. A base da pirâmide, ou PQR, está contida no plano X ou Y e coincide com a base inferior do prisma. Também poderemos ver que isso acontece aqui na figura. O ponto W é vértice da pirâmide, coincide com o centro da base superior. Está aqui o ponto W, está no centro desta base. Este é o V do prisma. O ponto P tem coordenadas 5, 0, 0. Reparem, destas coordenadas que nos dão do ponto P, nós sabemos logo então que aqui a abscissa do ponto P é 5. E como consequência desta abscissa, uma vez que a base do prisma é um quadrado, então os lados são todos iguais e a ordenada deste ponto R também será 5. Ainda podemos concluir, também como consequência destas conclusões, que as coordenadas do ponto Q serão então 5, abscissa 5, reparem, se projetamos no eixo das abscissas dá 5, ordenada também 5 e a cota será 0. Okay? Portanto, o valor no eixo dos Ds do ponto Q será 0 porque ele está no plano X ou Y. Bom, temos então ali as coordenadas, vamos ver o que pedem agora. Defina por uma condição a superfície esférica de centro no ponto Q e que passa no ponto O. Bom, quando pedem superfície esférica, a condição que a define, nós devemos logo ter em mente a equação reduzida então da superfície esférica, que é a que eu vou aqui escrever, x menos c1 ao quadrado mais y menos c2 ao quadrado mais z menos c3 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Eu relembro a diferença da superfície esférica para a esfera. Estão a falar de superfície esférica, então eu coloco aqui um igual, porque estamos a falar apenas da carapaça. Se estivéssemos a falar de esfera, bom, a esfera inclui também o interior e, portanto, teria de colocar aqui um menor ou igual, ok? Bom, nesta equação reduzida, nós sabemos que o centro, portanto, o centro da nossa esfera tem de coordenadas C1, C2, C3. Cuidado com os menos que estão atrás. Portanto, nesta equação reduzida, nós sabemos que C1, C2, C3 são as coordenadas do centro e que o raio da esfera é igual a R, a este R que está aqui na equação. Okay? Atenção que eu tenho aqui R ao quadrado. Se, por exemplo, eu tivesse aqui o número 16, o raio seria 4, porque 4 ao quadrado é que dá 16. Portanto, temos que ver o valor que está ao quadrado para conseguirmos ver o raio, não é? Bom, e agora trata-se de vermos aqui a nossa equação e vermos se conhecemos algum valor do que precisamos para fazer esta condição. Precisamos então do centro e do raio para a condição estar definida, para a superfície esférica estar definida, precisamos do centro dela e do raio. Bom, mas o centro já temos, não é? Diz no enunciado que o centro é o ponto Q e o ponto Q tem coordenadas 5, 5, 0. Então ficamos com x menos 5 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado mais, reparem que o nosso centro é então 5, 5, 0. No lugar onde eu tenho o C1, o C2 e o C3, vou colocar 5, 5, 0. Z menos 0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. O raio ainda não sabemos, vamos então ver como poderemos encontrar. E reparem que diz que a superfície esférica passa no ponto O, que é a origem, passa ali. Bom, então, uma vez que o ponto Q é o centro, e se a superfície esférica passa ali, o ponto O é um ponto da superfície. Então, o raio poderá ser a distância que vai deste ponto O até ao ponto Q, que temos aqui várias formas de o encontrar, ok? Como é que poderemos fazer neste caso? O mais, se calhar, direto é até pensar no teorema de Pitágoras, porque temos então aqui um triângulo retângulo, reparem aqui no chão, não é? Temos um triângulo retângulo em que sabemos o valor destes catetos, portanto aqui é 5, aqui também é 5, e poderemos então calcular este raio através do teorema de Pitágoras. Também poderíamos fazer de outras formas. Algo que é usual nesta situação é, por exemplo, fazer o vetor OQ e fazer a norma do vetor, isto quando os pontos estiverem lá no espaço onde não consigamos ver assim um triângulo tão direitinho como está aqui, não é? Poderemos optar pela estratégia que é muito simples também, fazer o vetor OQ norma, ok? A norma do vetor dá o tamanho do vetor, portanto conseguiríamos o raio.
Também existe a possibilidade de fazermos o seguinte: como o ponto O pertence a esta superfície, eu colocava então aqui r ao quadrado e substituía o ponto O aqui no x, y, z, portanto substituía x, y, z neste caso por 0, 0, 0, porque o ponto O tem coordenadas 0, 0, 0, e determinava o raio. Também daria para fazer dessa forma. Eu, neste caso, vou então aplicar ali o teorema de Pitágoras, parece-me simples, e fica então hipotenusa ao quadrado, que é o r, igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E reparem que ficamos então com r ao quadrado igual a 25 mais 25, r ao quadrado igual a 50. E reparem que não me pedem o raio. Se pedissem o raio, o meu raio será a raiz de 50, não é? Eu, para tirar o r, o que é que fazia? Passava a raiz, este quadrado passava a raiz. Mas não me pedem o raio, pedem é a condição que define a superfície. Bom, então eu preciso do r ao quadrado para aqui. Como já tenho o r ao quadrado, é escusado estar a fazer a raiz, posso colocar já ali o 50, ok? Mas o raio não é 50, o raio é a raiz de 50, ok? Se fosse necessário, se perguntassem isso. Bom, agora vou apenas simplificar, fica x menos 5 ao quadrado, aqui não há nada a fazer, mais y menos 5 ao quadrado, mais z menos 0 dá z, z ao quadrado igual a 50. E esta é então a resposta à pergunta, ok? Eu vou até aqui enquadrar, porque esta é que é realmente a resposta à pergunta que nos estão aqui a fazer nesta linha. Escreve a condição que representa então a superfície esférica de centro em Q que passa em O. Vamos a 1.2. A 1.2 diz o seguinte: sabe-se que o volume da pirâmide é igual a 75. Determina as coordenadas do ponto W, vértice da pirâmide. Bom, reparem, eu vou agora apagar aqui as linhas a azul, porque não fazem falta para esta linha. O que queremos é então descobrir as coordenadas do ponto W. Bom, e nós poderemos verificar que há duas das suas coordenadas que já são automaticamente conhecidas, precisamos apenas justificar, porque diz que o ponto W está aqui no centro desta base. Então, se o projetarmos para a base inferior, nós também sabemos que vai calhar aqui no centro desta base. E se projetarmos então este ponto para o eixo das abscissas, uma vez que queremos as coordenadas, e o eixo das ordenadas, nós vemos que vai passar ali a meio das arestas, das respectivas arestas, não é? E uma vez que a aresta tem tamanho 5, nós ficamos então a saber que as coordenadas do ponto W, a abscissa é 5 sobre 2, a ordenada é 5 sobre 2. E a cota não sabemos, é Z, vamos chamar Z, que coincide então com a altura da pirâmide, não é? Nós vemos que se soubéssemos a altura da pirâmide, coincidia ali com o valor no eixo dos Z's, com a cota, não é? E é isso que vamos então descobrir utilizando o dado que nos dão aqui. O volume da pirâmide é 75. Também não temos mais nada para trabalhar, a não ser esta informação. Vamos então trabalhar com esta informação. O volume da pirâmide é 75. Vamos aproveitar esta equação, colocando aqui a fórmula do volume da pirâmide, que é a área da base vezes a altura, a dividir por 3, é igual a 75. Bom, e reparem então, a área da base da pirâmide é a área de um quadrado, não é? Nós temos ali a área de um quadrado como base para a nossa pirâmide e poderemos então aqui colocar na área da base, a área deste quadrado, e é lado vezes lado, 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes altura. Posso até colocar aqui um Z, a minha cota, porque a altura coincide com a cota do ponto W, não é? A altura da pirâmide. Então substituímos ali a altura por Z, porque é aquilo que queremos descobrir. A dividir por 3 igual a 75. Bom, o que podemos fazer agora é então ali a multiplicação. 5 vezes 5, 25. Z igual a 3 vezes 75. Ou seja, o 3 está a dividir neste membro, passa para outro membro a multiplicar. E agora o 25 está a multiplicar neste primeiro membro, passa para o segundo membro a dividir. Ok? Passa a dividir e vamos aqui fazer as contas. Reparem, posso fazer 75 a dividir por 25 dá 3, porque o 25 cabe 3 vezes dentro do 75, não é? Portanto, aqui fica 3, ou seja, Z igual a 9. Bom, então descobrimos as coordenadas do ponto W desta forma, ok? Temos então coordenadas do ponto W, 5 sobre 2, 5 sobre 2, 9.
as coordenadas do vértice da pirâmide. Para justificar o 9, servem então estes cálculos auxiliares que eu aqui fiz. Para justificar o 5 sobre 2, ou fazem um esquemazinho na folha de teste e projetam então o ponto W para os respectivos eixos das abscissas e ordenadas, ou então escrevem por extenso, dizem que uma vez que o ponto W está no centro da base superior, se projetarmos esse ponto no eixo das abscissas e das ordenadas, irá cortar o lado, portanto, a aresta do prisma a meio, logo, como a aresta mede 5, ficaremos com 5 sobre 2. Ok? Bom, temos então a resposta a 1.1 e a 1.2 concluídas, então até uma próxima!